eu sou o Roberto Sadowski, mais uma vez aqui para falar com vocês sobre cultura pop, cinema e entretenimento, essas coisas bacanas todas que fazem a vida ser tão mais legal. Essa semana, Darkman, Vingança Sem Rosto, completou 30 anos de lançamento. E 30 anos que eu lembro de ter ido ao cinema assistir Darkman. E o bacana todo do filme é que foi uma tentativa original de criar um personagem que tinha lá suas raízes nos heróis das histórias em quadrinhos, mas que a gênese dele foi uma mistureba de um monte de influências de seu diretor, Sam Raimi. O Sam Raimi, ele tinha começado no cinema independente, digamos assim, muito independente, com o clássico cult atual Evil Dead, A Morte do Demônio. Eu falo clássico porque realmente foi um filme que mudou as coisas, né? Lançado no comecinho dos anos 80, mostrou a inventividade de Sam Raimi num filme de terror que tinha um pezinho meio engraçado, tinha um quê de sátira, mas ao mesmo tempo era extremamente violento e assustador. Ele ainda estudava cinema e fez o filme com os amigos em fim de semana, colocando Bruce Campbell como protagonista e fazendo um filme de terror que muita gente no mundo inteiro acabou prestando atenção. Para poder fazer a continuação de Evil Dead, ele voltou à carga e fez Evil Dead 2, que no Brasil ganhou o título Uma Noite Alucinante, e é claro que de novo virou um outro clássico cult com o tempo, mas na época fez muito barulho, principalmente dentro do mercado, da indústria. Foi o que abriu as portas para Sam Raimi finalmente criar um filme dentro de um grande estúdio, e foi o que ele fez com Darkman, que foi um lançamento da Universal. Então, de cara, o Sam Raimi queria adaptar o Sombra para o cinema. O personagem criado na literatura pulp, que tinha também virado, por uma época, personagem de histórias em quadrinhos. Ele tinha muita paixão pelo Sombra, mas os direitos do Sombra já estavam com outro cineasta, com outra equipe. Robert Zemeckis ia fazer o Sombra, e o Sam Raimi, em vez de esperar para ver o que ia acontecer, decidiu ele mesmo criar um super-herói. Um super-herói meio trágico, que tem um pouco de Batman, pelo clima mais sombrio da coisa. Tinha um pouco de Homem-Aranha também, porque tem muito bom humor. E, é claro, tem muito dos próprios monstros da Universal, como o Homem Invisível e o Médico e o Monstro. Principalmente no visual do personagem, que ele é meio que um herói trágico. E para poder ser o Darkman, o cientista que acaba se envolvendo nessa trama toda, ele convocou Liam Neeson, que na época, obviamente, não era um ator grande, ele tinha feito alguns papéis de coadjuvante, alguns filmes um pouco maiores que não tinham dado tanto sucesso comercial, mas Liam Neeson estava pronto para o próximo passo comercial na carreira dele, que era encabeçar um filme. Ele e a Frances McDormand foi escolhida para ser a protagonista do filme ao lado dele, e ela namorava com um dos irmãos Coen, com Joel Coen, que na época dividiu o apartamento com o Sam Raimi também. Então meio que foi uma estratégia familiar. O Sam Raimi pegou um orçamento de 18 milhões de dólares, escreveu o filme dele e começou a rodar, mas é claro que quando você faz um filme dentro do esquema de um grande estúdio, os executivos começam a dar ideias, a dizer como é que a coisa tem que ser feita ou não tem que ser feita, e aos poucos o Sam Raimi foi ficando muito frustrado com o filme dele e foi tentando se afastar do resultado final. Mesmo assim, e apesar do estúdio ter contratado um montador para montar um filme na visão deles mais comercial, a turma que estava trabalhando com o Sam Raimi, eles meio que fizeram clandestinamente, com o apoio do produtor do filme, que acreditava 100% no talento do Sam Raimi, montaram uma versão mais fiel ao que ele queria, e foi o filme que eles apresentaram para o estúdio em cima da hora para o filme já ser lançado, com a campanha de marketing rolando, e o estúdio acabou não tendo muito o que fazer, a não ser aceitar a versão do Sam Raimi. E foi engraçado de Darkman chegar ao cinema em 1990, um ano depois de Batman, do Tim Burton, que foi obviamente o motivo pelo qual a Universal se animou em fazer um super-herói em primeiro lugar. E foi um ano que o cinema de super-heróis e adaptações de quadrinho começaram a pipocar mais nas telas. Só em 90 teve Tartarugas Ninja e Dick Tracy, e ao longo da década outros filmes, né, outras criações mais dos quadrinhos independentes tiveram espaço no cinema. Inclusive escrevi
aqui na coluna mesmo há algumas semanas sobre esses filmes dos anos 90, que se você não fosse Batman ou Tartarugas Ninja, o seu destino provavelmente seria ser esquecido, como a Rocketeer e o Fantasma e Tank Girl e o Juiz com o Sylvester Stallone, tantos filmes que são divertidos, mas não são exatamente tão bons assim. Darkman não, Darkman ele não teve origem nos quadrinhos, mas obviamente toda a estética e toda a ideia de criar um super-herói e começar uma série nova teve esse pezinho nas influências do Sam Raimi. Curiosamente, Darkman acabou virando uma série mesmo em filmes feitos direto para o mercado de home video, nos quais Sam Raimi não tinha a menor participação. E ele terminou fazendo um super-herói de fato no cinema em 2002, mais de uma década depois de Darkman, com Homem-Aranha, que acabou se tornando o grande filme que deu o start para o grande sucesso de super-heróis no cinema no novo século. Sam Raimi dirigiu 3 Homem-Aranha, depois dirigiu um filme de terror de novo, né, Arraste-me para o Inferno, acabou fazendo uma outra grande produção, que foi o Oz, o The Mighty and Powerful, o filme lá do Mágico de Oz, e depois disso ele meio que parou de dirigir filmes, porque ele contou, inclusive, numa entrevista com o meu amigo Rodrigo Salem, quando ele produziu esse filme Predadores Assassinos, Crawl, ele disse que nunca mais dirigiu porque não achou nenhum projeto que, de fato, o animasse para voltar a dirigir. Aparentemente, esse projeto deve ser Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, que a Marvel deve produzir assim que essa loucura de coronavírus e a pandemia der uma aliviada. Mas toda essa carreira e todo esse olhar de autor que o Sam Raimi nunca perdeu, ele teve a sua primeira oportunidade num grande estúdio com Darkman, Vingança Sem Rosto, que é um filme que hoje ele não gosta de falar muito, mas nós, como fãs de cinema, estamos aqui para lembrar que em 1990, 30 anos atrás, Darkman foi o filme de super-heróis antes que filmes de super-heróis fossem uma coisa tão legal. Eu sou Roberto Sadowski, mais uma vez aqui com vocês. Semana que vem a gente fala de novo sobre coisas bacanas. Inscreva-se aqui no canal do YouTube pro UOL. Faz aquela coisa toda, né? Você marca o sininho e tal. E de volta semana que vem pra gente falar mais sobre cultura pop e cinema. Até a próxima. Uau!